Trabalhava em uma lanchonete 24 horas, enquanto cursava a faculdade, encarando noites solitárias e exaustivas. Minha rotina consistia em correr pelo drive-thru movimentado e, por vezes, passar horas entediado nos bastidores da cozinha. Nesse ambiente noturno e agitado, eu, Marcos, experimentava a monotonia e o desafio de lidar com clientes apressados. Os sons frenéticos da máquina de fazer hambúrgueres, as luzes fluorescentes piscando e o constante zunido do sistema de pedidos compunham o cenário ao meu redor. Apesar da agitação constante, eu me deparava com momentos de solidão nos fundos da cozinha. Entre as bancadas de aço inoxidável, eu lutava contra o tédio, lavando pilhas de pratos sujos e cortando toneladas de batatas para fritar. O aroma de óleo quente e café fresco permeava o ambiente, marcando cada tarefa repetitiva. Enquanto executava essas tarefas, desenvolvia uma relação peculiar com meus colegas de trabalho. Diálogos rápidos e piadas internas se tornaram minha válvula de escape para a monotonia. A lanchonete, com sua aura de rotina cansativa, era o ponto de partida para a minha jornada em direção ao extraordinário. Assim, o mundo comum que eu, Marcos, vivia era pintado com cores de desafios e momentos tediosos, mas também com a camaradagem surpreendente que se desenvolvia nos bastidores da lanchonete. Numa noite tranquila, o headset tocou indicando um cliente no drive-thru, mas não havia carros visíveis. Estranhamente, um homem misterioso apareceu nas câmeras, desencadeando uma série de eventos perturbadores. Inicialmente, hesitei em atender o pedido do homem a pé, desconsiderando a situação como algo trivial. Porém, a insistência dele e a falta de alternativas levaram-me a reconsiderar a normalidade do momento. As câmeras de segurança se tornaram minha ferramenta guia. Enquanto executava minhas tarefas numa noite silenciosa na lanchonete, percebi algo peculiar nas gravações. A imagem granulada e em preto e branco revelava um homem misterioso, observando silenciosamente o movimento do estabelecimento. O constante zumbido das lâmpadas de segurança criava uma atmosfera de suspense ao meu redor. Fiquei intrigado e desconfiado e comecei a estudar os padrões de comportamento desse homem nas gravações. Seus passos calculados e olhar penetrante sugerem uma presença que ultrapassava o casual, aumentando a tensão naquele ambiente noturno. Ao me deparar com essa situação, busquei aconselhamento nas imagens gravadas pelas câmeras. Sem um mentor físico, aprendi a importância da cautela e da análise aguçada. As imagens embaçadas se transformaram em pistas visuais, guiando-me através do labirinto de suspeitas e incertezas. Esse encontro com um mentor inusitado redefiniu minha jornada, proporcionando-me uma nova perspectiva sobre minha realidade. As câmeras de segurança, antes apenas testemunhas passivas, tornaram-se guias silenciosos, conduzindo-me para fora da monotonia da lanchonete e em direção a um caminho cheio de mistérios e descobertas. Ao ver o estranho se dirigir à janela do drive-thru, a sensação de desconforto aumentou. Sem hesitar, tranquei a janela, rompendo com a rotina habitual, e esse simples ato marcou minha entrada num território desconhecido. A atmosfera familiar da lanchonete foi instantaneamente substituída por um ar de incerteza, e o som metálico do trinco deslizando ecoou como um divisor de águas naquela noite silenciosa. Cada segundo que se seguiu foi impregnado com a tensão do desconhecido, enquanto eu me via diante de uma situação que escapava completamente à normalidade da minha rotina na lanchonete. Vivi os minutos angustiantes de espera e o barulho de arranhão posteriormente descoberto. Na lanchonete, a atmosfera tornava-se mais tensa a cada desafio que eu, Marcos, enfrentava. Os minutos de espera se estendiam como horas, enquanto eu observava atentamente as câmeras, buscando qualquer sinal do homem misterioso. O silêncio angustiante era quebrado apenas pelo ruído distante da fritadeira, ecoando como uma trilha sonora de suspense. O barulho de arranhão descoberto adicionava uma camada de suspense à minha narrativa. Ao revisar as gravações, percebi um som sutil, quase imperceptível, mas crucial. O suspense crescia à medida que eu tentava decifrar o significado desse som, questionando não apenas minha segurança, mas também a integridade da lanchonete que eu julgava conhecer tão bem. Minha solidão era ressaltada pela ausência de aliados. No ambiente noturno e deserto, eu me encontrava isolado,
sem ninguém em quem confiar. O vazio de colaboração intensificava a pressão sobre mim, tornando cada descoberta e desafio uma jornada solitária e angustiante. O homem misterioso, antes apenas uma presença intrigante, revelou-se como um inimigo incerto. Desafiando a segurança da lanchonete que eu considerava familiar, agora eu enfrentava uma ameaça iminente. O mistério se aprofunda à medida que ele desaparece e retorna, aumentando a tensão. Cada vez que eu testemunhava o homem misterioso, sentia uma sensação inquietante, como se estivesse à beira de desvendar algo maior do que podia compreender. Seu desaparecimento momentâneo deixava uma aura de incerteza, enquanto sua súbita volta intensificava a ansiedade que se instalava em mim. Os momentos em que ele sumia eram carregados de expectativa, como se estivesse prestes a desvendar um segredo profundo. O suspense crescia, e eu me via cada vez mais envolvido no enigma que ele representava. Seu retorno, por mais breve que fosse, adicionava camadas de mistério ao meu cotidiano na lanchonete, deixando-me inquieto com o que poderia acontecer em seguida. Ao negar o pedido e trancar a janela, inadvertidamente, conquistei minha aprovação, evitando um destino potencialmente sombrio. Naquele momento, a luta pela sobrevivência tornou-se real, e ações simples se transformaram em atos heróicos. A decisão de recusar aquele pedido, algo que parecia trivial no cotidiano da lanchonete, revelou-se como um ponto crucial na minha história. Trancar a janela foi mais do que uma reação impulsiva, foi um instinto de preservação diante do desconhecido. Enquanto o clique do trinco ecoava na noite silenciosa, percebi que aquela ação, aparentemente simples, era uma linha tênue entre a segurança e um destino potencialmente sombrio. A aprovação que conquistei, sem ao menos perceber, tornou-se um selo de sobrevivência naquele momento de incerteza. Em meio à pressão da situação, ações que antes seriam consideradas rotineiras agora se destacavam como atos heróicos, mostrando como a luta pela sobrevivência pode transformar decisões aparentemente comuns em momentos cruciais de coragem e determinação. A recompensa veio em forma de segurança e alívio. Ao chamar a polícia e constatar que o homem desaparecera, percebi que minha decisão salvou-me de um perigo iminente. O peso da incerteza que carregava nos ombros começou a se dissipar quando as luzes da viatura piscavam na frente da lanchonete. Ao discar os números de emergência, senti a urgência de agir para proteger não apenas a mim mesmo, mas também todos que estavam naquele ambiente noturno. A voz do operador tranquilizou-me enquanto descrevia a situação, e a chegada rápida da polícia trouxe consigo uma sensação de alívio. Ao constatar que o homem misterioso desapareceu, a confirmação da minha decisão foi como um suspiro profundo após um período de apreensão. Aquela noite de agonia chegava ao fim, e eu compreendia plenamente que agir rapidamente e buscar ajuda havia sido crucial para evitar um perigo que se desenhava no horizonte. A recompensa de segurança e alívio que se seguiu a essa decisão tornou-se o selo de um desfecho favorável após uma série de eventos perturbadores. A lanchonete, antes um mero local de trabalho, tornou-se palco de uma experiência que mudou minha vida. O que começou como noites solitárias e rotineiras, de repente, transformou-se em um cenário de eventos extraordinários que deixariam uma marca indelével em minha jornada. Cada sizzling da chapa e o tilintar dos copos agora ecoam com um significado mais profundo. O ambiente familiar, que antes parecia apenas um espaço para cumprir obrigações profissionais, ganhou uma nova dimensão. A lanchonete não era mais apenas um lugar para ganhar a vida. Era o palco onde minha compreensão da realidade foi desafiada e ampliada. Essa mudança não apenas alterou minha perspectiva sobre o trabalho, mas também sobre a vida em si. A rotina tediosa foi substituída pela imprevisibilidade, e cada turno na lanchonete tornou-se uma oportunidade para descobertas e reflexões. Assim, o que antes era apenas um local de trabalho tornou-se o catalisador de uma transformação significativa em minha trajetória, deixando-me marcado pela experiência que ocorreu entre as paredes daquela lanchonete. O retorno à normalidade veio com uma compreensão mais profunda da fragilidade da rotina diária. Cada noite subsequente na lanchonete era marcada pela sombra do incidente, redefinindo o significado de mundo comum. O que antes parecia um ciclo previsível de tarefas e interações, transformou-se em um terreno mais complexo e cheio de nuances. Cada movimento na lanchonete
era agora tingido pela lembrança daquela experiência singular. A rotina, antes aceita como um fato inalterável, mostrou-se vulnerável e suscetível a mudanças imprevisíveis. O cotidiano, que antes seguia um curso estável, tornou-se um terreno mais instável, onde o inesperado podia se manifestar a qualquer momento. A sombra do incidente pairava sobre cada interação e ação, moldando meu entendimento sobre o que considerava normal. O mundo comum não era mais apenas uma sucessão monótona de eventos, mas sim um espaço onde o extraordinário poderia emergir a qualquer momento. Essa compreensão mais profunda transformou não apenas as noites na lanchonete, mas toda a minha perspectiva sobre o que significa viver uma vida comum.